Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão no paciente oncológico, aproveitando o gancho com o último vídeo e com o dia 4 de fevereiro, no qual é comemorado o Dia Mundial do Câncer. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber sobre depressão em pacientes com câncer. Ela existe. Nossa, Alexandre, que fato mais óbvio. É óbvio, mas precisa ser dito. E por que precisa ser dito? Porque depressão é uma patologia extremamente subdiagnosticada em pacientes com câncer. Existe um estudo britânico que aponta que 70% dos pacientes oncológicos com quadros depressivos não recebem diagnóstico de depressão. E isso é algo muito grave, porque tem uma implicação para o próprio tratamento do paciente. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico do quadro depressivo? O diagnóstico da depressão maior é feito através de um grupo de sintomas que o psiquiatra vai buscar quando ele está avaliando o paciente. Entre esses sintomas estão, por exemplo, a tristeza presente na maior parte do tempo, na maior parte dos dias por um período prolongado, a perda de prazer nas atividades que a pessoa costumava gostar, uma sensação de cansaço, de fadiga, alterações de apetite, alterações de sono, alterações de memória, sensação ou de a pessoa estar muito lentificada ou de ela estar muito agitada, pensamentos de morte e pensamentos relacionados à culpa e inutilidade. Existem algumas particularidades na depressão quando a gente está lidando com pacientes oncológicos. A primeira delas é que a depressão ela pode vir de diversas origens. Então, a gente tanto pode falar de uma depressão que ela é intensificada e que ela é piorada por fatores psicológicos associados ao diagnóstico de câncer e a maneira pela qual a pessoa está lidando com ele, como também existem quadros depressivos que têm uma causalidade um pouco mais biológica. Por exemplo, tumores de pâncreas e alguns tumores de pulmão, eles podem secretar substâncias que geram sintomas depressivos nos pacientes. Quimioterapia pode gerar tanto sintomas depressivos como pode gerar alguns sintomas físicos que eles de alguma maneira parecem um quadro depressivo. Uma outra particularidade ela está no próprio diagnóstico. Alguns estudos eles mostram que sintomas como alterações de memória, de concentração e alterações de apetite nos pacientes com câncer são muito mais significativas na hora de fazer o diagnóstico de um quadro depressivo do que, por exemplo, uma alteração de sono. Agora, algumas coisas a mais que eu acho que é importante a gente saber a respeito do diagnóstico de depressão no paciente com câncer. Bom, primeira coisa, o quadro depressivo no início do tratamento, ele pode estar muito associado a uma recusa do tratamento. Isso porque um dos sintomas importantes nos quadros depressivos é a desesperança, uma desesperança muito intensa. E essa desesperança pode dar a impressão de que não tem absolutamente nada que possa ser feito, inclusive tratar-se, certo? Então isso é importante, tanto no início do tratamento, como no meio, como em qualquer momento, na verdade, certo? Agora, alguns fatores que podem ajudar ou piorar quadros depressivos no paciente oncológico. Primeira coisa, um dos fatores psicológicos que mais está associado à presença de um quadro depressivo no paciente oncológico é o excesso da tendência a culpar-se. O paciente ele pode tender a se culpar pelo tumor, ou se culpar pelo resultado, ou se culpar por aquilo que está acontecendo na vida dele. E como eu já disse no outro vídeo, não existem evidências científicas sérias que associem câncer com fatores psicológicos e tampouco evidências que digam de uma maneira sem nenhuma dúvida porque que duas pessoas com hábitos muito parecidos, só uma delas fica doente. Além disso, pensar em culpa aqui é uma inutilidade. A doença já chegou. O que você tem que fazer, o que sobra para se fazer, é tratar-se, é cuidar-se, é estabelecer uma rotina de vida com hábitos saudáveis e com coisas boas e uma boa adesão ao tratamento para que você possa se cuidar e você possa ter o melhor resultado possível. Próxima coisa que é muito importante a respeito do diagnóstico de depressão no paciente oncológico é que o suporte social tem uma influência muito grande. Vários estudos apontam que pacientes com menor suporte social, com menor suporte familiar, com menos pessoas com as quais ele pode contar e com a qualidade daquilo que ele pode contar menor, têm uma probabilidade maior de ter quadros depressivos e quadros depressivos mais graves. Um outro fator interessante é a escolha da equipe, a pessoa com quem você está se tratando, é o grupo de médicos, o grupo de pessoas no hospital com o qual você está se tratando. Por quê? Porque ter uma boa informação a respeito da patologia que você está tratando é algo importante. Então, você conseguir ter uma equipe oncológica que
com a qual você possa ter um relacionamento mais aberto, com a qual você possa expor as suas dúvidas, expor as suas angústias, expor aquilo que você está pensando a respeito, tanto da doença, como do tratamento, como da maneira como ela vai ser feita, é extremamente importante. Uma coisa para a gente lembrar, já que a gente está falando de transtornos depressivos no paciente com câncer, é que isso pode acontecer inclusive com o cuidador. Quando uma pessoa adoece, muitas vezes a família adoece junto, né? Então aquela pessoa está deixando de ter papéis que ela antes exercia, ela está mudando muito a rotina dela, mas tem toda uma rotina de uma família que está sendo rompida, que está mudando, né? Então, muitas vezes o que pode acontecer é o estresse do cuidador. Então, algo para a gente lembrar aqui é que o cuidador ele também precisa ser cuidado. E quando ele deixa de fazer isso, muitas vezes o que acaba acontecendo é o próprio paciente virando cuidador do cuidador. E essa é uma situação que a gente não quer e que não é benéfica para nenhuma das partes. Então, se você está cuidando de alguém com câncer e você está se sentindo sobrecarregado, ou está tendo sintomas depressivos ou ansiosos, talvez seja um bom momento para procurar ajuda. Não é o fato de que tem uma outra pessoa com uma doença clínica que faz com que você não precise de ajuda com as suas questões psicológicas, com as suas questões emocionais, certo? Bom, paciente com câncer, pode tratar a depressão? Pode tratar a depressão. E aí, as únicas particularidades que acontecem são as seguintes. Primeiro, quando o paciente vai fazer um tratamento medicamentoso, a gente faz o possível para não somar efeitos colaterais, para não escolher medicações que vão ter efeitos colaterais semelhantes aos da quimioterapia. Escolher medicações que tenham uma relação com o quadro do paciente, com o tratamento do paciente. Então, muitas vezes, pacientes que estão com dificuldade para se alimentar, ou com dificuldade para dormir, ou com uma fadiga muito forte, a gente pode explorar um pouquinho dentro do leque de medicações psiquiátricas para tratamento de depressão, que é um leque muito grande, na verdade, quais são aquelas que podem ser usadas para amenizar mais os efeitos colaterais, os sintomas da doença e outras questões nesse sentido. Além disso, a psicoterapia pode ser uma coisa muito bem-vinda nesse momento, bem como os grupos de suporte, os grupos de apoio podem ajudar muito pacientes com esses quadros, certo? Bom, espero que tenha ajudado, que essas informações tenham sido úteis. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta a respeito do tema, ou quiser sugerir algum outro tema a respeito, por favor não deixe de escrever embaixo, se inscreva no canal do YouTube, tente acompanhar aqui as nossas notificações, porque toda semana tem vídeo novo e vamos lá. Até a próxima.